Boa tarde a todos. Meu nome é Aline. Pessoal, eu sou a pós-doc do programa Gabriela Holman e nós vamos dar início agora às apresentações orais do primeiro dia do Carioquinesis. Então, teremos 3 apresentações, todas elas terão duração de 10 minutos, seguidos de 5 minutos de perguntas, certo? Hoje são as apresentações dos alunos de iniciação científica. Vamos começar, então, pela apresentação do aluno Felipe. Então, boa tarde a todos. Eu me chamo Felipe Zangelini Benevenuti e sou orientado pelo professor Dr. Ricardo Castilho Garcês. E nós somos do Laboratório de Células-Tronco e Regeneração Tecidual da UFSC, o LACERT. E hoje eu vou apresentar para vocês o trabalho sobre como o Zika vírus ele perturba o desenvolvimento do telencéfalo e dos ossos crânio-faciais. Bom, o vírus da Zika, ele é um vírus pertencente ao grupo dos flavivírus, juntamente com outros vírus muito conhecidos, como o vírus da dengue e o vírus da febre amarela. E, bom, o Zika vírus, ele possui como material genético uma fita de RNA simples. Durante os anos de 2015 e 2016, os cientistas eles observaram um aumento no número de casos de infecções pelo vírus da Zika em seres humanos. E eles também perceberam um aumento de número de casos clínicos de microcefalia em recém-nascidos. E através de estudos científicos, então, os cientistas eles observaram que o Zika vírus ele consegue induzir a microcefalia. E a microcefalia induzida pelo vírus da Zika, então, ela é caracterizada por uma redução do tamanho do córtex cerebral, ou seja, uma redução do tamanho do cérebro do recém-nascido, e também por um processo avançado de ossificação da calota craniana, ou seja, dos ossos cranianos. Bom, os ossos cranianos eles são formados por 2 populações de células, as células da crista neural e as células da mesoderme paraxial. Agora eu vou mostrar para vocês um mecanismo, uma sinalização molecular, que é onde as células da crista neural cefálica atuam, e esse é um dos mecanismos que estão presentes, então, durante o desenvolvimento embrionário para a formação crânio-facial. Então, aqui em azul, nesse embrião, a gente tem as células da crista neural em azul, e em um primeiro momento, elas expressam a proteína Noguin. Essa proteína, ela bloqueia a atividade do BMP4, e esse bloqueio permite com que a expressão de FGF8 aconteça. O FGF8 é um dos principais fatores responsáveis pela expansão do córtex cerebral, ou seja, do crescimento do cérebro. E, num segundo momento, durante o desenvolvimento embrionário, as células da crista neural, elas param de expressar o Noguin, e isso permite com que haja a atividade de BMP4. E uma das suas atividades é justamente bloquear o FGF8. Com esse bloqueio, então, se encerra o processo de expansão do córtex cerebral e, a partir desse momento, se inicia, então, o processo de ossificação crânio-facial, ou seja, começa a ossificar os ossos cranianos. Então, a nossa hipótese é que o Zika vírus ele consegue influenciar nesses mecanismos moleculares responsáveis tanto pela expansão do córtex cerebral e pelo início de ossificação dos ossos crânio-faciais. Bom, os nossos objetivos foram, então, identificar se a nossa infecção em ovo estava funcionando, verificar a taxa de sobrevivência dos embriões em diferentes estágios do desenvolvimento, analisar o impacto morfológico do vírus da Zika durante o desenvolvimento embrionário e também estudar o efeito do Zika vírus na expressão do FGF8, que é o principal fator, então, responsável pela expansão do córtex cerebral. Mas como a gente fez isso? Então, o nosso método se baseou no modelo animal dos embriões de galinha. Então, a gente incubava esses ovos e, em todos os experimentos, os embriões de galinha eles foram infectados com 2 dias de desenvolvimento. E a gente utilizou 2 concentrações virais. Uma concentração contendo 5 partículas virais e outra solução contendo 500 partículas virais. Porque a gente queria também analisar essa questão do impacto da quantidade de vírus presente no embrião. Então, a gente adicionava uma solução viral, 1 microlitro dessa solução, próxima aqui da região da cabeça do embrião. Porque o nosso objetivo é que toda a cabeça ficasse em contato, então, com essa solução viral. E, posteriormente, a gente realizou análises
de sistema nervoso central, com embriões de 3 e 4 dias, e também análises de replicação viral, para ver se o vírus estava ativo, e a gente também realizou análises de ossificação, com embriões de 15 dias. Além disso, a gente realizou outras análises, como análises morfológicas e análises da taxa de sobrevivência desses embriões. Bom, o primeiro resultado que a gente precisava obter era saber se o nosso método de infecção em ovo estava funcionando. Como a gente fez isso? Então, aqui vocês podem ver nessa imagem, nessa figura, a primeira linha a gente tem embriões controles, na segunda linha, embriões infectados com 5 partículas virais, e na terceira linha, embriões infectados com 500 partículas virais. E a gente consegue perceber que o nosso método de infecção está funcionando, porque a gente percebe, né, que nos embriões havia a presença de material genético do vírus, né? Então, a análise feita, né, para a replicação viral comprovou que havia vírus nos embriões, então demonstrando que o vírus conseguiu infectar, e além disso a gente conseguiu verificar que o vírus ele está ativo nesses embriões, ou seja, ele está se replicando, porque a gente percebe que a concentração viral é maior do que a concentração inserida no momento da infecção. E aqui a gente pode ver nessas flechas brancas, elas apontam malformações na estrutura do embrião. Então, uma outra característica que a gente percebeu foi que o embrião, né, contendo a maior carga de replicação viral, ou seja, a maior concentração de vírus encontrado no embrião, é o embrião que apresenta as maiores alterações morfológicas. Então, demonstrando essa relação entre carga viral e malformações. Então, a partir desse momento, a gente pensou, bom, vamos tentar verificar, então, qual o impacto do vírus da Zika na taxa de sobrevivência, tanto em embriões no início do estágio do desenvolvimento embrionário e também em embriões em estágios avançados do desenvolvimento. Então, a gente percebeu que, na verdade, os embriões, né, no início do desenvolvimento embrionário, de 3 dias, eles não apresentam alteração na taxa de sobrevivência. Entretanto, quando a gente analisa, então, embriões de 15 dias, que já estão em estágios avançados do desenvolvimento, a gente percebe que há uma redução de 60% na taxa de sobrevivência desses embriões, né, dos embriões com a maior carga viral, quando a gente compara com os embriões controle. E esse resultado é muito interessante, porque outros estudos científicos mostraram assim, que quanto maior a carga viral, mais difícil é de se obter o embrião, né, para fazer as análises. Então, a gente ficou muito feliz com o nosso resultado, porque além de ele ter um impacto muito forte na sobrevivência dos embriões, a gente consegue ainda trabalhar com esses embriões de 15 dias, que é muito importante, porque é nesse momento do desenvolvimento embrionário em que está ocorrendo, então, a formação dos ossos craniofaciais. Bom, então, a partir desse resultado, a gente pensou, vamos tentar agora verificar o impacto do vírus da Zika no sistema nervoso central. Então, a gente analisou, né, 2 estruturas do sistema nervoso central, o mesencéfalo, aqui indicado em azul, né, com a seta azul. Essa estrutura, a gente percebeu que o Zika vírus, ele não, a princípio, não tem uma influência, porque não houve diferença estatística. Agora, a gente pensou, bom, então vamos analisar o telencéfalo, né, porque o telencéfalo, aqui indicado pela flecha amarela, ele indica, então, o futuro córtex cerebral, que é uma, né, das características da microcefalia, que é a redução desse córtex. Então, a gente verificou que o Zika vírus, aqui no embrião com a maior carga viral, ele impacta negativamente, né, a estrutura do telencéfalo, porque há uma redução de 27% na área do telencéfalo do embrião com a maior carga viral, quando a gente compara aqui com o embrião controle. Então, demonstrando que o Zika vírus ele consegue interferir no desenvolvimento do telencéfalo. Então, como a gente viu essa alteração estrutural, a gente pensou, bom, vamos tentar verificar uma expressão de FGF8, né, que é o fator responsável, então, pela expansão do córtex cerebral. Então, agora, com embriões de 4 dias, a gente realizou a hibridização in situ para a marcação de FGF8, e a marcação são essas expressões aqui roxas, né, bem forte, e a gente percebe aqui nessa vista frontal desses embriões, né, nessa região aqui que eu estou bem central, próxima, então, do telencéfalo, a gente percebe que há um pouquinho de alteração na expressão, quando a gente compara os embriões infectados com o embrião controle, só que essa diferença não é muito nítida. Então, o nosso objetivo é realizar novamente esse experimento, agora com embriões de 3 dias, porque como haverá menores camadas de tecido, a gente poderá verificar essa expressão aqui próxima da região do telencéfalo com mais facilidade, assim, para perceber, talvez, diferenças na expressão bem finas, né? Porque a gente percebe que outros locais de expressão, como aqui nos placoides nasais, que é superficial, a expressão é bem evidente. Então, nosso objetivo é fazer esse mesmo experimento agora com embriões mais novos. E, por fim, então, a gente também pensou, bom, se houve alteração no telencéfalo, vamos analisar, então, o Zika vírus relacionado com a ossificação craniofacial, agora com embriões de 15 dias. E a gente percebeu, aqui eu vou indicar, aqui indicado com a letra P, eu vou marcar aqui num retângulo,
O osso parietal, né, nos embriões com a maior carga viral, eles possuem uma redução de 40% na área de ossificação quando a gente compara com os embriões controles, aqui em cima. E outro osso muito alterado é o osso esquamosal, que ele está indicado em S, que eu também vou fazer esse retângulo. Então, a gente percebe que é uma redução de 58% na área de ossificação do osso esquamosal quando a gente compara com os embriões controle. E outro osso também alterado, que a gente percebeu aqui, ó, o osso quadrado, que é nessa região indicada pela flecha amarela, a gente percebe que aqui no embrião com 5 partículas virais, ele foi muito alterado. E, além disso, aqui no embrião com 500 partículas virais, a gente percebe que o osso ele está quase que numa posição horizontal, ao contrário do embrião controle. Então, esse resultado demonstra que o Zika vírus ele interfere negativamente em alguns ossos craniofaciais. Então, a gente tem como conclusão, né, que o Zika vírus ele impacta a morfologia dos embriões, conforme a carga viral, a taxa de sobrevivência de embriões em estágios avançados do desenvolvimento embrionário, e ele também impacta negativamente tanto a estrutura do telencéfalo quanto de alguns ossos craniofaciais. Então, como perspectiva, a gente tem, né, entender cada vez mais essa relação entre o vírus da Zika e esse balanço entre BMP e FGF8, né, que são responsáveis pela ossificação e pela expansão do córtex cerebral. Tudo isso para a gente entender cada vez mais a microcefalia induzida pelo vírus da Zika. Essas são as principais referências, as agências de financiamento. Eu gostaria de agradecer muito a toda a minha família, aos meus amigos, a toda a universidade, a CAPES, a todo o grupo do LACERT, a Fiocruz Paraná por realizar os experimentos de replicação viral e a todo o grupo orientado pelo professor Ricardo, né, por sempre estar nos incentivando nesse caminho incrível que é a ciência. E muito obrigado pela atenção de todos. Daí estou aberto para responder as perguntas. Muito obrigada, Felipe, pela excelente apresentação. Bom, encerrados os 10 minutos de apresentação do Felipe, agora nós iniciamos a parte das perguntas, né? Eu vou prosseguir vendo algumas perguntas aqui no chat. Então, tem algumas felicitações, Felipe, te parabenizando pela apresentação. E a primeira pergunta, né, do João Vitor, se você sabe, né, que causas preferenciais do Zika vírus ele apresenta no telencéfalo. Então, João, muito obrigado pela pergunta. Isso é justamente que, como esse resultado foi bem recente no nosso grupo, então essa é uma das nossas perguntas. Agora, entender talvez a diferença no mecanismo de sinalização, talvez na formação do mesencéfalo e na formação do telencéfalo, para a gente tentar entender o porquê que o Zika vírus está impactando o telencéfalo e não o mesencéfalo, né, que são ambas estruturas do sistema nervoso. Então, a gente ainda não sabe bem o porquê que ele está agindo só sobre o telencéfalo, mas essa é uma das nossas perspectivas, assim, tentar entender o porquê que ele tem essa afinidade, vamos dizer assim, por essa região do sistema nervoso central e não pelo mesencéfalo. Ok. Temos mais uma perguntinha aqui no chat. Tem do professor Jason. O professor Jason, ele pergunta o seguinte: se a influência do Zika vírus na expressão do FGF8 poderia ser diferencial em sub-regiões do telencéfalo. Então, muito obrigado pela pergunta também, professor Jason. Então, eu não sei afirmar, porque como no nossos estudos, a gente tem artigos que já trazem essa relação, né, de embrião de galinha com o Zika vírus, só que eles não abordam essa expressão do FGF8, quando a gente compara, então, a infecção pelo vírus, Zika, né? Então, o nosso experimento, a gente não conseguiu ver uma diferença muito nítida na região do telencéfalo, justamente pelas camadas de tecido já terem muitas camadas já formadas. Então, o nosso intuito é tentar fazer com embriões mais novos para a gente perceber essas possíveis diferenças, porque com o nosso resultado a gente não conseguiu perceber esses detalhamentos. Mas daí nossa perspectiva é tentar fazer experimentos com embriões mais jovens para tentar perceber essa diferença. Mas acredito que possa, sim, ter alguma afinidade por alguma região, né? Sim, tá certo. Bom, acho que a gente ainda tem tempo. A professora Evelise também parabeniza e pergunta se os experimentos com as exposições aos embriões foram feitos no Paraná. Então, muito obrigado pela pergunta também, professora Evelise. Então, os experimentos, as infecções em ovo foram realizadas aqui no LACERT mesmo, né, na UFSC, em sala de nível de biossegurança 2 e no fluxo laminar. Lá na Fiocruz do Paraná, eles realizaram, então, os nossos experimentos de replicação viral. Então, os embriões, eles foram encaminhados até a Fiocruz do Paraná e lá eles realizaram RT-PCR para identificar, então, a carga viral, né, dentro dos embriões. Mas as infecções de ovo foram todas feitas no LACERT. Ok.
Mais uma perguntinha aqui também da professora Thalita. Ela pergunta se os embriões infectados apresentam alterações em outras regiões também dos embriões, não só nas que você descreveu. Então, os embriões mais jovens, aqueles de 3 e 4 dias, a gente percebe algumas alterações no tronco. Mas como o intuito, né, a princípio, é entender a microcefalia, a gente focou totalmente nas nossas análises na região cefálica da cabeça. E nos embriões mais velhos, né, com estágios avançados, de 15 dias, a gente também percebe algumas modificações, só que a gente não deu, assim, eu não estudei elas, nós não estudamos muito a fundo, porque a gente ficou mais focado nessa região cefálica, né? Mas com certeza é uma boa ideia tentar analisar o embrião como um todo para tentar perceber outras alterações, né, no corpo. Sim, ok. Olha, acho que a gente ainda tem tempo aqui. Então, o professor Gabriel também te parabeniza pela apresentação, e ele fala o seguinte, né, o estudo sugere que ossos passam por ossificação intramembranosa, apresentam um atraso na ossificação quando ocorre exposição ao Zika vírus. E em seguida ele pergunta, né, se você saberia dizer se há algum indício de que, mesmo que ocorra, né, com os ossos que passam por essa ossificação. Então, professor Gabriel, eu não cheguei a estudar muito essa parte, assim, né, dessa questão da influência do vírus da Zika em diferentes ossos, né, com desenvolvimentos diferentes, assim, então eu não saberia dizer com certeza. Mas eu agradeço a pergunta e daí vou tentar ir atrás. Daí qualquer coisa, quando der, eu converso com o professor daí. Mas muito obrigado pela pergunta, agora também fiquei curioso. Tá bem. Bom, não sei se alguém tem mais alguma pergunta, que a gente está no minuto final do tempo de perguntas, mas acho que, deixa eu ver se aqui no chat ainda tem mais parabenizações aqui pela apresentação. A professora Franceli também quer saber sobre a conservação desses fatores, né, do FGF8 em mamíferos. Se esses resultados que você obteve, já houve algum tipo de experimento parecido realizado em mamíferos? Então, com a análise de FGF8 em mamíferos, assim, relacionando o Zika vírus, eu ainda não encontrei, assim, porque alguns mamíferos utilizados em experimentos são os camundongos, né, mas camundongos, naturalmente, eles não são infectados pelo vírus da Zika. E isso é um dos motivos da gente trabalhar com embriões de ave, né. Então, essa relação da FGF8 com infecção de Zika vírus em mamíferos, eu não cheguei a encontrar nenhum artigo relacionado. Ok. Então, tá, eu acho que com isso encerramos, então, o teu tempo de perguntas. Obrigado mais uma vez e parabéns pela apresentação, parabéns por ter sido selecionado também para as apresentações orais. E agora vamos proceder com a segunda apresentação. Olá, boa tarde. Então, vamos dar sequência. A segunda apresentação oral de hoje, selecionada, né, pelo Comitê Científico, será realizada pelo aluno Danton Magri, do Laboratório de Polimorfismos Genéticos aqui da UFSC. Olá, Danton, parabéns. E você pode iniciar agora a sua apresentação, 10 minutos, seguido por 5 minutos de perguntas. Boa sorte. Danton, acho que o teu microfone está desligado. Você pode habilitar, por favor? Opa, agora sim. Foi? Oi, estão me ouvindo? Danton, pode continuar, sim, deu certo. Beleza. Vou colocar aqui em tela cheia. Ok, então. Boa tarde, galera. Meu nome é Danton, eu sou aluno de Iniciação Científica no LAPOG. Hoje eu vou apresentar para vocês o meu projeto de IC, que é intitulado Impacto do Polimorfismo -137GC do GNL18 na suscetibilidade e manifestações clínicas do lúpus eritematoso sistêmico. Eu sou orientado pela professora doutora Juliana Dalry Lindenau. Então tá, para a gente começar, esse primeiro slide é um pequeno cronograma do que vamos falar hoje. Eu vou colocar uma introdução sobre a doença, para todo mundo ficar mais ou menos no mesmo barco, sobre o que é lúpus, falar sobre a metodologia, as nossas análises, principais resultados, conclusões e futuras perspectivas do projeto. Para começar, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre lúpus.
O que é o lúpus eritematoso sistêmico? É uma doença autoimune, e como toda doença autoimune, ela é caracterizada por uma pequena falha do nosso sistema imunológico, que é como se ele não reconhecesse mais o que é self do que é não self, tivesse dificuldade nesse reconhecimento. O lúpus é caracterizado pela produção de autoanticorpos, que vão se conjugar com autoantígenos, formando o que a gente chama de imunocomplexos. Esses imunocomplexos, eles vão gerar danos teciduais e processos inflamatórios em diversos órgãos do nosso corpo. O lúpus, ele é caracteristicamente uma doença pró-inflamatória. São conhecidos hoje 4 tipos diferentes de lúpus. O projeto foca especificamente no lúpus eritematoso sistêmico, que além de apresentar sintomas cutâneos, vai apresentar sintomas em outros órgãos do corpo humano também. Os sintomas do lúpus, eles são descritos como muito variáveis, e eles variam muito de paciente para paciente, além de terem fases de atividade e remissão. Ou seja, eles variam dependendo de interação com fatores ambientais e com outros tipos de fatores em atividade ou remissão. As sociedades de reumatologia costumam definir os principais órgãos atingidos, como pele, né, os sintomas cutâneos, pulmões, coração, rins e prejuízos cognitivos e articulares. A gente tem aqui 3 imagens que ilustram os sintomas mais usados no diagnóstico de lúpus. Essa primeira imagem é um eritema malar em formato de borboleta, aqui no dorso da face. Essa aqui é uma foto dos eritemas discoides no pescoço, e esse aqui é um fenômeno chamado fenômeno de Raynaud, que é um fenômeno circulatório que acontece nas extremidades do pé e da mão. Queria chamar a atenção de vocês para o fato de que esses sintomas, eles diferem muito de paciente para paciente, o que impõe um problema no diagnóstico do lúpus e também no tratamento, porque muitas vezes um medicamento, ele pode não responder em um paciente e responder melhor em outros. E é nesse sentido que entram os trabalhos como esse aqui, que buscam entender qual é o papel que o componente genético exerce na patogênese e no processo de manifestações clínicas de doenças autoimunes, né? Porque quando a gente consegue entender como os fatores genéticos influenciam no corpo do paciente, a gente consegue melhorar o diagnóstico e melhorar também o tratamento, avançando em áreas como medicina personalizada e farmacogenética, por exemplo. Os fatores genéticos associados ao lúpus, eles já são descritos na literatura há um bom tempo, eles estão espalhados em vários cromossomos humanos, e eles atuam, na verdade, em diferentes mecanismos celulares, uma infinidade de mecanismos moleculares que são associados a esses genes. Hoje a gente vai falar especificamente de um gene associado ao processo inflamatório, porque lembra que eu falei que o lúpus é uma doença caracteristicamente pró-inflamatória. Esse gene é o IL-18, ele codifica para uma proteína chamada interleucina 18. A interleucina 18 é uma citocina pró-inflamatória, ele está localizado no cromossomo 11, e o nosso polimorfismo de interesse está aqui no início do gene, na região regulatória, por isso que ele recebe o nome de menos 137, né? Ele vai regular a expressão desse gene. O nosso polimorfismo, ele é um polimorfismo de nucleotídeo único, GC, então as pessoas, elas podem ser homozigotas CC ou GG, ou heterozigotas CG para esse mesmo locus. A interleucina 18, ela atua nas células do sistema imune chamadas células T-helper, ou células T auxiliadoras. Já é reconhecido que essas células, elas têm atividade excessiva em pacientes com lúpus, e a interleucina 18, ela vai atuar em conjunto com a interleucina 12, aumentando a atividade dessas células T-helper em liberar interferon gama. Esse interferon gama é a molécula responsável pela inflamação. Então a gente sabe que em conjunto com a IL-12, a gente vai ter mais produção de interferon gama. Além disso, a IL-18 consegue ativar a célula TH do tipo 2, na ausência de interleucina 12, e as duas, em conjunto, né, atuando sinergicamente, vão ter a capacidade de ativar células natural killer e linfócitos T citotóxicos, tudo isso contribuindo para a patogênese do lúpus. O objetivo principal do trabalho, então, foi avaliar se o polimorfismo menos 137GC do gene L18 está associado com lúpus ou com alguma de suas manifestações clínicas em uma população brasileira. Falando um pouquinho de metodologia, então, aqui a gente tem um diagrama de como funcionou nosso N amostral. No final, a gente acabou com 160 pacientes e 163 controles que foram analisados no projeto. Esses indivíduos tiveram sangue periférico coletado e foram dessas amostras que foi extraído DNA em projetos prévios do LAPOGE. A genotipagem foi feita por PCR alelo específica nesse projeto, seguida por eletroforese em gel de agarose, e as análises estatísticas foram feitas agrupando os dois grupos de forma a contrastar o alelo C
com o genótipo GG. A gente fez isso dessa maneira porque logo no início a gente percebeu que um artigo da literatura mostrava uma tendência de associação do alelo C com o lúpus. E olhem só, esse é justamente o primeiro resultado que eu trago para vocês, que o alelo C mostrou associação com pacientes que desenvolveram lúpus. Esse resultado ele é indicado através de uma análise de regressão logística, que é uma análise que é basicamente uma divisão, né? Ela é expressa nesse valor aqui, que é um valor de razão de chances. Então, ela é a divisão entre a probabilidade do alelo C estar relacionado ao lúpus nos pacientes sobre a probabilidade do alelo C estar relacionado ao lúpus nos controles. Esse valor ele deu maior que 1, tanto no modelo multivariável quanto no modelo univariável, o que indica que é muito mais provável que o alelo C esteja associado a lúpus nos pacientes. E a gente acaba com esse resultado bem interessante, que os indivíduos com alelo C nesse locus têm 127% mais chance de desenvolver lúpus comparados com pessoas genotipadas com GG. No contexto de manifestações clínicas, a gente teve resultados significativos para 3 delas: fenômeno de Raynaud, hash malar e fotossensibilidade, todas as 3 mais prevalentes em indivíduos com alelo C. E na análise de componentes principais, a gente teve o resultado que indivíduos com alelo C têm uma chance aumentada em 20,7% de ter esses fenótipos aqui quando considerados em conjunto. Essa análise, ela considera esses fenótipos em conjunto. Então, fenômeno de Raynaud, hash discoide, hash malar, fotossensibilidade, serosite, úlceras orais, artrite, nefrite e efeitos neurológicos. A análise de componentes principais também mostrou para nós que indivíduos com alelo C têm uma chance aumentada em cerca de 27% em ter esses 3 fenótipos aqui, fenômeno de Raynaud, hash malar e fotossensibilidade. Então tá, encaminhando agora, vocês devem estar se perguntando, ok, mas o que esse resultado diz para nós? O que impacta na vida das pessoas saber se elas, dos pacientes com lúpus, no caso, saber se eles têm um alelo C, se eles são GC ou se eles são GG? Quando a gente sabe o genótipo do paciente, a gente pode, além de melhorar o diagnóstico, porque futuramente ele pode participar de um painel para a população brasileira, a gente pode já usar esse resultado em tratamentos. A gente teve um trabalho publicado esse ano que associou o alelo C a uma melhor resposta em tratamento com glicocorticoides. Então, um resultado que já pode ser aplicado e gera muitos trabalhos futuros, né? Eu queria chamar a atenção de vocês agora no final para que a gente sempre considere a ancestralidade da amostra estudada nesse tipo de estudo de associação de fatores genéticos. Porque olhem só que interessante esses casos aqui que eu trouxe. Esse artigo aqui é o artigo que eu falei que a gente se baseou para fazer nossas análises. Ele descreve um resultado muito parecido com o nosso, de que o alelo C foi linkado a lúpus em uma população indiana. Mas uma meta-análise de 2012 mostrou outro resultado, que o genótipo GG foi ligado à doença numa população asiática, mas não em europeus. E depois, em 2015, outra meta-análise não encontrou associação desse SNP com lúpus. E agora, em 2020, nosso grupo encontrou associação na população brasileira. Então, sempre deve ser considerada a ancestralidade quando se fala nesse tipo de estudo. Aqui estão as referências que eu usei ao longo da apresentação. Queria deixar, então, muito obrigado a todo mundo que está acompanhando a apresentação, obrigado à comissão por ter selecionado o meu trabalho, ao CNPq e à Propesc pela concessão da minha bolsa, e, claro, toda a equipe do LAPOG, minha professora, as professoras do LAPOG, que permitiram eu estar aqui apresentando esse trabalho para vocês. Muito obrigado, gente. Agradecemos, Danton, obrigado pela apresentação novamente, né? Então, passado esses 10 minutinhos da apresentação do Danton, toma uma aguinha, isso, e daremos início agora à sessão de perguntas, né? Vamos lá. Então, lembrando que o pessoal que está acompanhando pelo YouTube pode sempre fazer perguntas, né, lá mesmo no chat, que a gente projeta aqui para os palestrantes, né, para os apresentadores responderem. Deixa eu ver aqui, as perguntas estão chegando. Olha, a primeira do professor Jason, então ele parabeniza e pergunta, né, existe alguma explicação de por que a probabilidade do modelo multivariado é muito mais significativa do que o modelo univariado para associação genética encontrada? Então,
Não sou a pessoa expert em estatística, mas eu sei que a análise de regressão logística multivariada, ela faz a correção levando em consideração todas as outras variáveis estudadas. Então, essa análise foi feita levando em consideração a idade dos indivíduos, hábitos de vida, alguns exames também hematológicos, né? Então, provavelmente, o valor foi mais significativo porque ela fez essa correção e isso, na verdade, corrobora ainda mais os nossos resultados, né? Porque não foi uma coisa encontrada isoladamente. Ok. Temos outra perguntinha aqui, professora Franceli. Então, ela te parabeniza, e depois pergunta, existem outros marcadores, né, não só moleculares como bioquímicos, que são utilizados para o diagnóstico? Esses poderiam ser associados aos teus resultados, para corroborar com os teus resultados? Então, prof, atualmente o diagnóstico de lúpus, o preconizado pela Sociedade Americana de Reumatologia, que é o que a Sociedade Brasileira usa, ele não usa marcadores genéticos, se eu não estou enganado. Isso está começando a ser implementado agora, justamente porque a ancestralidade tem muito peso nisso, então os painéis eles teriam que ser específicos de ancestralidade, né, de populações específicas, mas com certeza esse polimorfismo pode integrar um painel para a população brasileira, né, já que a gente viu que esse resultado é aplicável na nossa população e na população indiana até o momento. Sim. Ok, ainda tem mais perguntas. Temos. Mais uma pergunta da Leandra. Parabéns, Danton, então, né, apresentação muito boa, muito bem conduzida. A pergunta, qual a perspectiva de se utilizar esse gene como marcador em diagnóstico? É parecida com a pergunta da professora Franceli. Leandra. É isso aí. O diagnóstico por painéis, o diagnóstico de grupos por painéis moleculares, ele está engatinhando ainda. A gente espera que com o volume de publicações aumente, isso seja implementado aos poucos. Tá Mas bem. tem perspectiva sim. Sim. Mais uma perguntinha aqui do João Vitor. Tem alguma explicação para o estudo na população brasileira ter ficado mais parecido com o da população indiana? Pois é. Explicação deve ter, mas eu não sei qual é. É muito curioso, né? A população brasileira ela é reconhecidamente muito diversificada, mas a gente sabe que principalmente a região de Santa Catarina é colonizada por europeus. Então esse foi um resultado bem surpreendente, né? A gente tem encontrado um resultado tão parecido com a população indiana. Mas provavelmente interação de marcadores de ancestralidade aí no meio, algo que eu não saberia responder. Ok, tá certo. Eu acho que nosso tempo também já está acabando aqui. Te agradeço de novo, Danton, pela participação, pela palestra e também ter respondido as perguntas. E passamos, então, a nossa terceira e última apresentação oral do dia, tá? De iniciação. Oi, a Sara já está aqui, né? Será a nossa terceira e última apresentadora nessa parte de iniciação científica. Então, Sara tem... Ok, acho que eu posso começar, então. Boa tarde a todas e todos. Eu sou aluna da graduação, faço parte do Laboratório de Biologia Molecular Vegetal, e eu sou orientada pela professora Franceli, e o nome do nosso trabalho é o papel dos microRNAs de plantas durante a infecção com espécies do gênero Coletótrio. Bom, esse gênero é um gênero de ascomicetos hemibiotróficos que possuem distribuição cosmopolita, e eles são causadores de uma doença conhecida como antracnose, a qual é uma doença muito destrutiva e que afeta culturas de importância econômica ao redor do mundo. Né? Essa doença, ela então gera uma grande perda da produção nesses cultivares,
E a partir do processo evolutivo do gênero coletótrico, foi selecionada uma especificidade entre os hospedeiros de planta que eles acometem. Então, aqui temos como exemplo uma vagem de feijão com sintomas da antracnose, que nas fabáceas, nas leguminosas, né, ele é causado pelo coletótrico lindemutiano. Aqui em brassicáceas, esse aqui é uma folha de couve, o causador da antracnose é o coletótrico linginciano. E em gramíneas, a espécie de coletótrico associada é o coletótrico graminícola. Bom, a partir da interação com diversos patógenos, as plantas desencadeiam diversos mecanismos, tanto de sinalização, de reconhecimento, quanto de respostas a esses fatores bióticos. E os microRNAs, eles fazem parte desses mecanismos. Então, quem são os microRNAs? Eles são pequenos RNAs não codificantes, de aproximadamente 19 a 24 nucleotídeos, que desempenham um papel regulatório. Eles foram associados tanto no desenvolvimento, quanto no crescimento de plantas, e também as respostas a fatores bióticos e abióticos. Eles são responsáveis pela regulação pós-transcricional dos genes, e eles já foram caracterizados como pertencentes desempenhando um papel de resposta a infecções de bactérias, vírus e fungos. Bom, durante a interação da planta com patógenos, é então desencadeada uma série de respostas a esses micro-organismos. Então, essa interação planta-patógeno resulta na modulação do nível de microRNAs. E essa modulação é responsável pela regulação do nível de expressão dos respectivos alvos desses microRNAs. Então, a compreensão do papel desses microRNAs nas respostas à infecção de espécies de coletótrico possibilita a geração de conhecimento básico para geração de ferramentas biotecnológicas, né, para melhoramento genético de plantas, a fim de controlar a perda de produção dessas culturas. Então, o presente trabalho, ele analisou o atual estado da arte dos microRNAs relacionados às respostas à espécie de coletótrico. Realizamos, então, uma revisão sistemática a partir das bases de dados Web of Science, Cielo, PubMed e Google Scholar, e procuramos por trabalhos publicados a partir de 2001, que foi quando os microRNAs foram descritos pela primeira vez, até setembro de 2020. Procuramos pelos termos microRNA e coletótrico, e a partir da nossa busca selecionamos 9 papers, dos quais um desses trabalhos foi uma revisão, e dois trabalhos, eles fizeram a predição dos microRNAs, mas esses microRNAs não foram validados, então esses 3 trabalhos aqui foram rejeitados, porque nossos parâmetros eram que os microRNAs fossem validados, assim como seus alvos. Então, no final, ficamos com 6 trabalhos com microRNAs e alvos validados. Aqui nos nossos resultados, temos então esses 6 trabalhos selecionados, e identificamos 3 espécies de coletótrico, interagindo com 4 espécies de plantas hospedeiras. E aqui foram, então, nesses trabalhos foram identificados 6 espécies, ou 6 famílias de microRNAs conservadas e uma nova família de microRNA, regulando os seus respectivos alvos. Então, na interação das plantas com essas espécies de coletótrico, a partir da infecção, a planta, então, vai gerar uma série de mecanismos, né, que vão estar ocorrendo nas suas células. Em azul, temos aqui, primeiramente, uma via de microRNAs envolvidos na via hormonal. Em verde, é o microRNA envolvido na via de metabólitos secundários. E em roxo, os microRNAs que fazem parte da regulação de outros genes de defesa. Então, primeiramente, vamos falar sobre a via hormonal. Aqui, nesse trabalho, foi identificado em plantas de mandioca, em variedades resistentes, a partir do ataque de coletótrico por esporioides. Foi identificado que o aumento da expressão de microRNA 160 e microRNA 393, os quais são responsáveis pela regulação dos alvos ARF10, que é o fator de resposta de auxina, e TIR1, que é resposta de inibição de transporte, e fazem parte da via de regulação de auxina. Então, aqui nesse trabalho foi identificado, então, que a diminuição da auxina, que gera uma resposta de defesa, aumentando a resistência a esse patógeno.
aqui no patossistema com Arabidopsis thaliana, que é uma planta modelo, a partir do ataque do coletótrico nigensciano, foi identificado que em plantas resistentes há diminuição da disponibilidade de microRNA 396, que é responsável pela regulação do GRF, que é o fator de regulação de crescimento, que faz parte da regulação da via de respostas dependentes a etileno e ácido jasmônico. E que está relacionado, então, a fatores de transcrição relacionados à defesa, biossíntese de citoquininas, também o acúmulo de metabólitos secundários e também de espécies reativas de oxigênio. Também nesse mesmo patossistema foi identificada a diminuição do microRNA 773A, que faz parte da regulação do MET2, que é uma metiltransferase, o qual é responsável pela regular também essa resposta de etileno e ácido jasmônico, e isso foi relacionado ao aumento de espécies reativas de oxigênio, que é responsável pelo controle da morte celular, e também da deposição de calose na parede celular da planta. E esses dois são dois mecanismos reconhecidos como respostas de defesa da planta, aumentando a resistência. Aqui na via de metabólitos secundários, também no patossistema da Arabidopsis com coletótrico nigensciano, foi identificado que em variedades resistentes há diminuição da expressão de microRNA 858, que é responsável por regular o MIB, que é uma mieloblastose, que faz parte da via de biossíntese de flavonoides e fitoalexinas. E isso o aumento da produção desses flavonoides e fitoalexinas está relacionado à diminuição do acúmulo de lignina, causando um afrouxamento da parede celular da planta, e isso possibilita, então, a incorporação desses flavonoides na parede celular, e sendo os flavonoides reconhecidos como terem ação antifúngica, então isso aumenta uma resposta de resistência. Aqui na via de microRNAs regulando o gene de defesa, num trabalho que identificou na interação da pimenta com coletótrico truncato, houve o aumento da microRNA, desse novo microRNA 37A, que é responsável pela regulação do ERF28, que é um fator de resposta de etileno. E esse ERF ele é responsável por diminuir a expressão de defensinas de plantas, IPRs, que são de genes de proteínas relacionadas à patogênese. E quando há o aumento do microRNA, ele diminui a expressão de genes ERF, e sendo os ERFs responsáveis por diminuir a defesa das plantas, facilitando a penetração e a propagação do patógeno. Então, quando há essa expressão, aumenta a resistência. Aqui no patossistema com pópulos, que é a árvore de algodão, atacada pelo coletótrico com glosporioides, foi identificada a diminuição do microRNA 472A, que é responsável por desencadear uma resposta de fase RNAs, que são pequenas RNAs também relacionadas à regulação, os quais regulam transcritos de NBS, que são de proteínas com sítio de ligação nucleotídeos com repressões ricas em leucina, e está relacionado ao aumento do acúmulo de espécies reativas de oxigênio, né, como foi falado anteriormente, fazem parte da resposta de defesa, aumentando a resistência. Então, entendemos que os microRNAs, eles desempenham um papel importante nas respostas durante a infecção de espécies de coletótrico, e esse presente trabalho, ele traz informações importantes, né, sobre o atual status dos microRNAs que já foram identificados participando dos mecanismos regulatórios, né, em culturas importantes, em commodities, né. E essa revisão, ela vai, então, auxiliar na seleção de microRNAs em estudos futuros, né, a respeito da interação dos microRNAs nas respostas à antracnose. Eu gostaria de agradecer, primeiramente, a organização do evento, Carioquineses, e ao Laboratório de Biologia Molecular Vegetal, a Caroline, a professora Franceli, a Mirella, e também ao órgão de fomento, CNPq. Obrigada a todas e todos. Nós que agradecemos, Sara, ótima apresentação. Bom, passamos então novamente à sessão de perguntas, né? Vocês podem sempre enviar as perguntas pelo chat lá no YouTube, que nós transmitimos aqui para os nossos apresentadores, tá? Então, vamos alguns comentários aqui te parabenizando, Sara, pela apresentação. Deixa eu ver aqui. Eu até, pessoal, quero pedir desculpas, eu acho que antes da apresentação da Sara, a gente teve um probleminha aqui na plataforma, então
deu alguma confusão entre entrar apresentador, sair moderador, mas peço desculpas, tá? Mas que bom que a Sara conseguiu proceder de maneira correta e dá tudo certo na apresentação. Nem te deixou nervosa, né, Sara? Que bom. Ok, vamos então. Professor Jason te pergunta, né? Primeiro, parabéns. E existe a possibilidade desses microRNAs identificados atuarem de maneira diferencial na regulação de mais do que um único gene? Então, alguns microRNAs, eles regulam fatores de transcrição que podem também estar associados à regulação de outras vias, né? Ok. Tem mais parabéns aqui. Eu até tenho uma pergunta, Sara. Você sabe se é comum a utilização desses microRNAs para outras culturas já estabelecidas no Brasil? Então, essas famílias que eu falei, elas são conservadas, então eles participam em diversas espécies de plantas. Então, essas culturas, elas já são meio que mais estudadas porque são mais conhecidas, mas também tem outros trabalhos com outras culturas também, outros microRNAs que fazem parte, porque eles fazem parte de todos os né, processos da planta, né? Sim. Desenvolvimento, crescimento. Uhum. Tá bem, não, curiosidade mesmo, porque a gente está sempre atento, né? Bom, eu acho que, deixa eu ver aqui no chat como estão as pessoas, tem muitos parabéns, sempre, ótima apresentação, parabéns, isso acho que está também bem unânime, e eu acho que é isso. Sara, te agradeço novamente pela participação, né? Lembrando que amanhã, nesse mesmo horário, às 13 horas, nós voltaremos com as apresentações orais, né? Serão mais 3 apresentações orais. Vocês podem sempre acompanhar pelo canal no YouTube e mandar as perguntas que nós fazemos aqui para os apresentadores. Certo, gente? Então, encerro aqui a sessão de apresentações orais, lembrando que amanhã tem mais, e lembrando que hoje, às 18 horas, nós também teremos, né, então, a primeira mesa redonda do evento aqui do Karyokinesis. Então, essa mesa redonda começa às 18 horas, né, então vai falar da detecção do SARS-CoV-2 por biologia molecular, então imperdível, às 18 horas. Ok, pessoal? Então, muito obrigado pela presença de todos, muito obrigado por estarem assistindo, nos acompanhando e continuem nos acompanhando às 18 horas e amanhã continuamos também com o evento. Uma boa tarde a todos.